Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como eu, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados do amor, caluniados do perdão, quando traídos só a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele mentiu, meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados do amor, caluniados do perdão, quando traídos só a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele mentiu, meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra lutar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados do amor, caluniados do perdão, quando traídos só a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele mentiu, meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados do amor, caluniados do perdão, quando traídos só a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele mentiu, meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.
Bom dia, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui reunidos nesta manhã de domingo para juntos estarmos em oração, aprendendo um pouco mais dessa doutrina maravilhosa. Hoje nós teremos aqui a nossa irmã Cristina Braga com a palestra com o tema Progressão dos Espíritos nisso. E nós vamos aqui aprender um pouco mais dessa doutrina, desse evangelho maravilhoso, e vamos, com certeza, poder colocar em prática e reproduzir aqueles menos afortunados que não têm condição ainda de compreender a grandeza dessa doutrina, e nós vamos, assim que possível, sempre que houver a oportunidade, vamos retransmitir o conhecimento aqui adquirido. Quero novamente relembrar os avisos. A casa pede para agradecer a todos aqueles sócios, colaboradores que vêm mantendo em dia suas contribuições. Isso nos tem ajudado muito a manter a casa de pé. Mesmo com a casa fechada para o público, ela ainda continua com suas despesas habituais. E essas contribuições são a única fonte de renda da casa para poder manter em dia suas contas. Então, ela agradece. Aqueles irmãos que nós sabemos não estão em condições, por conta do momento que vivemos, a casa também agradece e entende. Tá? Outro aviso importante são as bolsas de Natal, a campanha das bolsas de Natal. A campanha, para quem não conhece, ela é uma campanha que nós fazemos todos os anos, com a entrega de bolsas para as crianças assistidas pela casa, crianças carentes, que nós aqui catalogamos, e na bolsa vem um kit de higiene, mais uma vestimenta. Então, a pessoa escolhe, numa listagem, a criança que ela quer presentear, e ali tem o número do calçado e da vestimenta para comprar os presentinhos. E no Natal, nós fazemos aqui, este ano não sei como é que vai se dar, depende de como vai ser, nós fazemos aqui na casa a entrega dessas bolsas, desses presentes. Se não for possível ser presencial aqui, nós vamos fazer de forma individual para essas crianças. Isso é muito importante, é um trabalho muito bonito da casa e nós queremos continuar. Ainda restam algumas crianças, então aqueles que se sentirem com vontade de ajudar, de auxiliar aqueles que já o fazem, procurem a Marisa, a nossa dirigente, que ela tem essa listagem, ela pode passar, tá bom? Eu vou fazer agora a leitura da página. A página de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Lição 149. Deus conhece o teu destino e comanda a tua vida. O que te ocorre, mereces, a fim de conquistares novas marcas na escala da evolução. Deus é Pai, misericordioso e vela por ti. Jamais te consideres desprezado, resvalando pela rebeldia e blasfêmia. O homem deve treinar coragem e resignação, sem cujos valores permanece criança espiritual. Deus não tem preferências e nos ama a todos. Deixa-te conduzir pelas ocorrências que não podes mudar e altera com amor aquelas que te irão beneficiar. Desesperar-te? Nunca. Agora eu quero convidar todos os irmãos e irmãs que nos acompanham, a nossa família SEAC, para juntos fazermos a elevação de nossos pensamentos, entrarmos em sintonia com a espiritualidade superior, com Jesus, com Deus, e vamos orar.
Senhor Deus, Pai do infinito amor e bondade, Jesus, Mestre amado querido, Maria Santíssima, sua mãe, que tanto nos ampara e nos socorre, os benfeitores espirituais desta casa de amor e caridade, os nossos espíritos protetores, os nossos benfeitores espirituais, nossos mentores, que todos nós sejamos agora abençoados por essa luz divina, que possamos absorver neste momento todo o conhecimento e toda a sintonia boa. Senhor, quero pedir também que essa luz que daqui se irradia percorra todos os lares desses nossos irmãos que nos assistem, percorra também os hospitais, curando todos os doentes, acalentando os seus familiares, tranquilizando-os. Abençoa, Senhor, a equipe médica que trabalha incessantemente nos hospitais, auxiliando esses nossos irmãos cometidos por essa pandemia, outros com outras enfermidades, mas que também sofrem. Quero pedir, Senhor, por todos os profissionais que estão na linha de frente, auxiliando a sociedade a se manter de pé. Senhor, abençoa todos os médicos e cientistas que possam logo conseguir a vacina, a cura para esse mal que vem afligindo a todos, que nós sabemos, Senhor, era necessário para repensarmos o futuro do nosso planeta, o futuro da nossa raça, que nós possamos, Senhor, todos juntos sairmos melhores dessa condição que nos encontramos. Abençoa, Senhor, a nossa irmã Cristina, que ela possa aqui ter o véu fácil, nos trazendo esses ensinamentos, de forma que possamos entender, compreender e assimilar todo esse conhecimento em nossas vidas, praticando sempre que possível e reproduzindo aqueles nossos irmãos. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Olá, queridos companheiros de jornada, bom dia para quem está vendo de dia, boa tarde para quem está vendo à tarde, boa noite para quem está vendo à noite. Mais uma vez, nós estamos aqui com muito carinho, muita gratidão para estudarmos um pouquinho dessa doutrina maravilhosa que tanto nos acalenta, não é verdade? Gratidão à doutrina espírita, gratidão à casa, né, ao Centro Espírita Amor e Caridade, que acolhe a todos nós com tanto carinho e é tanta saudade desses amigos queridos. Nós entramos aqui e vemos, por enquanto, a casa sem esses amigos, né, de toda semana. Mas é um momento, vai passar e nós estamos aprendendo muito com essas lições. Gratidão a Telmo, né? Porque nós só estamos recebendo essas palestras aí no recanto da nossa casa, pela gentileza dele aqui conosco. Então, sintam-se todos abraçados, beijados, acarinhados e vamos começar o nosso estudo de hoje. Vamos aprender, na verdade, nós vamos lembrar, né? Porque muita coisa nós já sabemos. O tema de hoje é progressão dos espíritos. É um assunto conhecido nosso, não é verdade? Mas, como diz aquela famosa canção de Beto Guedes, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, assim, a gente sabe, a gente conhece,
mas o que a gente mais precisa é aplicar na nossa vida, no dia a dia, em cada situaçãozinha, não é verdade? Então vamos lá, vamos começar? Progressão dos espíritos é o tema do dia de hoje. Coloquei para vocês aí na imagem uma escada, porque é uma imagem que representa bem essa progressão. Na verdade, nós progredimos quando subimos degrauzinho por degrauzinho. Não adianta querer dar um salto gigantesco e pular muitos degraus. Nós vamos subir um por um de cada vez. E aí nós temos assim para nós: a lei do progresso é inexorável. Então o progresso, gente, ele é implacável, ele vai acontecer. Nós estamos diante de um determinismo. Encontramos a lei do progresso no Livro dos Espíritos, encontramos Sede Perfeitos no Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos em várias obras. Então, todos nós vamos progredir. Tudo na natureza progride, O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tende a atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. E assinou. Então, todos nós progredimos. Então, essa lei faz parte do determinismo que nós conhecemos. O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Isso está lá na Gênese, Allan Kardec nos deu essa lição. E aí nós precisamos compreender bem, para que essa lei do progresso se faça, para que o progresso aconteça com as pessoas, com os espíritos, com a natureza, para que ela aconteça nos mundos, é preciso que exista o princípio da reencarnação. Então a gente tem que começar lembrando isso. Nós estamos num corpo físico, momentaneamente, mas somos espírito. Esse espírito, ele vai ao mundo espiritual e volta ao mundo encarnado. E nessas idas e vindas é que o progresso se dá. Em cada encarnação, nós temos novas lições, nós temos novos aprendizados e nós temos oportunidade de uma nova evolução. E aí, eu preciso contar o que Rodolfo Caligares fala lá no livro As Leis Morais, que é bastante interessante. O capítulo, para quem quiser pesquisar, é Terra, Instituto Educacional. E Rodolfo Caligares faz uma comparação, uma analogia muito interessante, gente. E muito comum, todos nós já ouvimos isso. Ele compara a Terra a uma escola, E essa evolução do espírito, essa progressão do espírito ao aprendizado que acontece nas escolas. E essa comparação, ela elucida, ela esclarece para nós muito sobre essa lei do progresso. Então, estamos aqui na Terra porque estamos numa escola. Somos alunos desta escola. E quando a gente vai matricular o filho na escola, a gente não pode escolher a série para a qual ele vai. Não adianta levar pela mão uma criancinha de 3 anos de idade e falar assim: eu quero matricular no ensino médio, porque não será possível, Então, nós estamos matriculados naquela série que é adequada para nós. Essa informação é importante. Nós também precisamos estudar, Todo mundo na escola estuda. E esses estudos, eles são realizados de maneiras diferentes pelos alunos. Existem aqueles que são mais aplicados, existem aqueles que estudam mais, e existem aqueles que
sem som, Thelma? Melhorou um pouquinho, mas tá bom. Espero que todo mundo esteja ouvindo aí, gente. Se não tiver, é só avisar. E aí, aqueles que são mais aplicados, aqueles que fazem os deveres de casa, aqueles que estudam bastante, têm resultados melhores e conseguem, assim, uma aprovação, vamos dizer, para o ano seguinte. E aqueles que são mais resistentes, que são mais, entre aspas, preguiçosos, aqueles que não estão interessados nessa aprendizagem, vão ter um resultado diferente, né? Vão precisar, muitas vezes, repetir aquela prova, repetir aquele exercício e, às vezes, vão precisar repetir o ano, gente. Isso acontece, né? Para que no ano seguinte o empenho seja diferenciado e o desempenho seja melhor. Tudo isso, gente, acontece da mesma forma com as nossas reencarnações. Quando nós vamos e voltamos, quando nós ganhamos misericordiosamente um corpo físico para mais uma jornada na Terra, nós estamos diante de um ano letivo, vamos dizer assim. Nós estamos diante de uma jornada de oportunidade. É o momento de estudar, de aprender, é o momento de aplicar os conhecimentos, de passar pelas provas, não é verdade? E de ser aprovado no final, para que nós possamos cursar uma nova série. Rodolfo Caligares ainda nos diz que nem todas as escolas têm todos os níveis de ensino, né? Às vezes, naquela escola, só tem o ensino infantil, a educação infantil. Cursada aquela educação infantil, é preciso que o aluno mude de escola, vá para uma outra escola. A mesma coisa acontece com o ensino superior. O ensino superior, habitualmente, o aluno não vai cursar naquela escola, ele precisa ir para uma universidade. Daí, os diversos mundos habitados que nós temos, né? Quando a aprendizagem ainda está num nível muito rudimentar, estamos nos mundos primitivos. À medida que vamos evoluindo, vamos para os mundos de provas e expiação, os mundos de regeneração. E quanto mais aprendemos, quando já estamos quase no ensino superior, vamos para os mundos superiores. Então, essa comparação que Rodolfo Caligares faz lá no livro As Leis Morais, ela é muito interessante para que nós entendamos esse progresso que é necessário e que é fato na vida de todos nós, espíritos. Ora encarnados, ora aguardando para reencarnar. Então, a reencarnação, como disse Kardec aqui, é um princípio muito importante para que se desenvolva essa lei do progresso. Agora, nós olharemos algumas perguntas que estão no Livro dos Espíritos. Kardec fez essas perguntas, como todos nós sabemos, compilou essas respostas e nós temos aí preciosas lições. Vamos começar com a pergunta 114. Essas perguntas, gente, sobre a progressão dos espíritos, estão lá no capítulo 1. A pergunta 114 diz assim: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles que se melhoram? E a resposta é: são os próprios espíritos que se melhoram, passando de uma ordem inferior a outra superior. Então, a responsabilidade pela nossa evolução é nossa. É absolutamente nossa. Porque somos nós, espíritos, que nos melhoramos. Somos nós que, com as nossas atitudes, com os nossos aprendizados, com as nossas escolhas, nós que criamos
criamos essa evolução para nós. E é assim que nós vamos passar de uma ordem inferior para uma ordem superior. Mais uma perguntinha. Questão 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Vamos pensar, gente, nessa pergunta? Será que Deus criou alguns espíritos bons e outros maus? Antes de olharmos a resposta, nós já podemos raciocinar, porque a nossa fé é raciocinada. Deus, infinitamente justo e bom, criaria alguns espíritos bons e outros maus? Claro que não, né, gente? E a resposta é: todos os espíritos são criados simples e ignorantes, com a tarefa de atingir a perfeição. As provas aceleram o progresso. Todo o nosso estudo, gente, poderia ser resumido só com essa questão. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Olha a justiça divina. Todos nós partimos da mesma condição. E Deus nos criou simples e ignorantes para que nós ficássemos na simplicidade e na ignorância para sempre? Claro que não. Aí a resposta complementa. Simples e ignorantes com a tarefa de atingir a perfeição. Então, todos nós temos essa tarefa. Todos nós temos esse dever de casa. E não adianta dizer assim, eu não quero fazer o dever de casa. Eu não quero estudar. Eu não quero aprender. Eu não quero evoluir. Não adianta, gente. Porque a lei do progresso é uma lei. Então, nós temos essa tarefa de atingir a perfeição. Andando mais rápido, andando mais devagar, correndo meia maratona, andando com a ajuda de uma muletinha, andando na cadeira de roda, ou não andando, mas querendo evoluir, todos nós atingiremos a perfeição. E aí, na resposta, os Espíritos nos esclarecem que a maneira de acelerar esse progresso é a prova. A prova, ela é necessária. Não adianta você ficar estudando em casa para um concurso público, ficar muito sabido, se no dia da prova você não for lá realizar o exame, né? Ninguém vai saber que você está apto para aquela tarefa. Então, as provas aceleram o progresso. Isso é bom para a gente pensar toda vez que dá aquela vontade de reclamar, né? Como a gente tem de vez em quando uma vontade de reclamar. Que essas provas são muito difíceis, que essas provas não são para nós, que alguma coisa está errada. Então, nada está no lugar errado, no momento errado. Né? Tudo é muito bem organizado pela sabedoria divina. Nós é que precisamos compreender. Vamos a mais uma questãozinha? Questão 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? E aí a gente pensa, né? Nós estamos assolados de notícias, muitas vezes tão ruins, tão desanimadoras, mostrando uma condição tão inferior de muitos seres humanos, né? E às vezes a gente fala assim, ou pensa, nossa, esse aí não tem jeito. Nossa, esse aí, já é um caso perdido. Ninguém é caso perdido, porque Deus é infinitamente justo e infinitamente bom. A resposta dos espíritos é: nenhum espírito se conservará
eternamente inferior. Gente, isso não dá um acalento assim na alma? Olha que coisa boa! É muito bom saber que todos os espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, atingirão a perfeição. Todos. Não está dizendo assim, aqueles que... Não. Está dizendo todos. Está dizendo, nenhum espírito se conservará eternamente inferior. Então, todos vão chegar à perfeição. É claro, como eu disse agora, que a velocidade, gente, ela é muito particular, né? Cada um vai chegar no seu ritmo, de acordo com o seu empenho, de acordo com o resultado das provas que fizer. Mas é para todos, sem exclusão. Mais uma perguntinha? Questão 117, lá no Livro dos Espíritos. Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Depende? Já falamos isso, né? Nós já lemos isso e já estudamos. Depende dos espíritos esse progresso? A resposta é: os espíritos progridem mais ou menos rápido, dependendo da sua vontade e da submissão a Deus. Olha que palavrinha importante. Vontade. Então, nós precisamos ter vontade. A vontade é o pontapé inicial. Ela vai resolver tudo? Não. Porque a gente ficar só na vontade também não resolve. Mas a vontade é a base, o alicerce da nossa evolução. Os espíritos progridem mais ou menos rápido, dependendo da sua vontade. Então, nós precisamos querer, nós precisamos desejar. Nós precisamos estar abertos a esse desafio, gente, porque evoluir é desafiador. Claro que é, né? Tira qualquer um da zona de conforto. Seria muito mais fácil a gente continuar lá daquele jeitinho que sempre foi e pensar assim, na próxima encarnação eu cuido disso. Da outra vez eu cuido disso. Mas não é bem assim que tudo funciona. Só que a pergunta e a resposta mostram para nós mais uma informação. Não é só a vontade, é a submissão a Deus. Não adianta reclamar, blasfemar, se revoltar, maldizer. Não adianta. As dificuldades, elas vão aparecer na nossa vida. Nós estamos aí vivendo uma pandemia em 2020. Quem poderia imaginar, gente, há alguns anos, que nós passaríamos por essa situação tão adversa? Só que as dificuldades aparecem para que nós aprendamos com ela. Porque se nós ficarmos só reclamando, só maldizendo, só blasfemando, não vai adiantar nada, porque não vai gerar aprendizado para nós, né? Então, que nós possamos tirar de todos os acontecimentos da nossa vida lições, que nós possamos nos submeter a essa lei divina, porque se entendemos Deus como um Pai misericordioso, justo e bom, não podemos imaginar que Ele ofereça situações que não têm nenhum aprendizado para nós. Não é mesmo? Vamos a mais uma perguntinha? Questão 116. Eu nem estou enxergando aqui, gente. Podem os espíritos degenerar? 118? Errei, gente, desculpa. Questão 118.
Podem os espíritos degenerar? Resposta importantíssima. Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. Olha que informação importante. Lembra aquele exemplo lá do início da escola? Se eu estou cursando o 8º ano e eu não tiver um desempenho bom, eu posso voltar no próximo ano para cursar o 7º, gente. Impossível isso. Eu posso cursar de novo o 8º ano, mas eu não vou voltar. Não vou para uma série antecedente. Aqueles conhecimentos que eu já adquiri, eles ficarão comigo, no meu espírito. Eu não posso piorar, eu não posso abrir mão daquilo que já está consolidado em mim. Então, os espíritos não degeneram, não retrogradam, podem estacionar, mas retrogradar, não. Essa pergunta é importante para nós pensarmos. 119. Deus não poderia isentar os espíritos das provas para chegarem à primeira ordem? Olha que pergunta interessante, né, gente? Claro que todo mundo já pensou isso uma vez na vida. Deus não podia criar a gente logo perfeito, não? Ia ser tão mais fácil, ia dar menos trabalho. A gente já não podia estar lá no topo da escada? A gente tem que estar aqui nos degraus iniciais, olhando para cima e vendo aquele monte de degrau ainda. Já não poderíamos estar lá em cima? Olha a resposta dos espíritos. Não haveria mérito se os espíritos fossem criados perfeitos. A desigualdade é necessária às suas personalidades. Então, gente, se o progresso é uma lei, se tudo na natureza progride, os espíritos, nós também precisamos fazer parte dessa lei. Precisamos evoluir, precisamos construir para nós esse mérito do progresso. E a próxima pergunta diz assim, questão 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Olha que questão interessante, né? Se todos são criados simples e ignorantes e vão chegar à perfeição, todos precisam passar pelo mal, precisam vivenciar essa experiência para que possam chegar à perfeição? E os espíritos respondem, para chegar ao bem, nem todos os espíritos passam pela fieira do mal. Claro que não. Mas pela fieira da ignorância. Então, todos fomos criados simples e ignorantes. Todos chegaremos à perfeição. Passaremos pela experiência do mal? Não. Claro que não. Só se escolhermos isso. Outra questão. Questão 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros seguiram o caminho do mal? Os espíritos respondem. Os espíritos seguem o caminho do mal ou do bem por serem livres para escolher entre um e outro. Olha aí o mérito que a gente acabou de falar, né? Então, todos nós somos dotados de livre-arbítrio. Nós fazemos escolhas na nossa vida todos os momentos do dia. Das escolhas mais simples, qual é a rua que eu vou passar para chegar a determinado lugar, qual é a roupa que eu vou vestir, qual é a comida que eu vou me alimentar hoje, na hora do almoço, as escolhas mais elaboradas, os projetos de vida, né? A maneira de se relacionar com as pessoas, a profissão, tudo é escolha, gente, tudo é escolha. A gente escolhe até responder de maneira intempestiva para alguém ou calar. A gente escolhe entrar numa discussão ou não participar dela.
A gente escolhe fazer um ato de caridade para alguém que está precisando ou ignorar. A gente escolhe obedecer às leis ou ignorá-las. Tudo na nossa vida é escolha, porque nós temos o livre-arbítrio. Só que a escolha, ela implica consequências. Ela implica resultados. Nós podemos, sim, escolher. Aí na imagem, vocês podem ver as duas criancinhas e duas estradas. Elas podem escolher a da direita ou a da esquerda. Só que essas escolhas que nós fazemos todos os dias precisam ser escolhas responsáveis. Porque nós precisamos pensar em nós precisamos pensar no outro e nós precisamos pensar no planeta em que habitamos. Então, precisam ser escolhas responsáveis. E aí eu vou contar uma história para vocês. Eu adoro uma historinha, né, gente? Vocês sabem. Vou contar uma história para vocês muito interessante que está no livro Luz Acima. A psicografia é de Chico Xavier e quem conta a história para nós é o irmão X. Para a gente pensar nessas escolhas, né? Que nós fazemos todos os dias na nossa vida. Nosso personagem, ele se chama Joaquim Sucupira. Joaquim Sucupira, ele tem 60 anos e ele vivia como uma pessoa muito respeitada. Todos diziam que ele era um exemplo de virtude, de comportamento. Ele se dizia cristão, o Sucupira. Aceitava Jesus, mas do jeito dele, né? Do que do jeito de Jesus. Ele vivia isolado, não fazia o mal nem a uma formiga. Ele estudava e estudava. Afastou-se por escolha das pessoas. Achava que a convivência era algo muito complicado. Ele se desgostava em muitas discussões, então resolveu que era melhor viver sozinho. Aos seus parentes, à sua família, dava dinheiro. Dava dinheiro sempre, para que eles não o incomodassem. Distribuía esmolas consideráveis para ficar livre de fazer caridade. Todos pensavam que o Joaquim era o tipo de religioso perfeito. Eis que, como acontece com todos nós, Joaquim Sucupira foi chamado ao mundo espiritual. Lá chegando, estava aguardando as glórias, toda a festa pomposa, porque ele achava que merecia. Tinha sido uma pessoa exemplar na terra e ficou muito aborrecido porque ninguém foi recebê-lo com todas as honras que ele achava merecer. Depois de algum tempo, aguardando no mundo espiritual, um benfeitor se aproxima dele, começa a conversar com ele e começa a perguntar quais haviam sido as suas obras na terra. Quais tinham sido as suas escolhas na terra? E ele, muito incomodado, não queria responder a nada, mas não teve como fugir, E aí o irmão X continua nos contando. O instrutor espiritual começa a fazer perguntas para ele, para saber dessas suas obras. E pergunta assim: o senhor zelou pela sua residência? E ele diz: não, minha mulher fazia isso. Cuidou dos filhos, principalmente quando eram pequenos, na época da adolescência, quando adultos? Não, também não. Tinha empregados para fazerem isso. Exerceu uma profissão útil? Não, eu nasci em família abastada, nunca precisei trabalhar. Sofreu pelos amigos, ajudou os seus amigos em alguma situação de dificuldade? Não, preferi me
lá, vivia muito quieto no meu canto. E as perguntas continuam. Adotou alguma religião? Ajudou as casas, os templos, de alguma maneira? Não achei nenhuma que estivesse assim, de acordo com os meus pensamentos. Amparou os doentes? Não, também não. Para quê? Existem aí muitos hospitais para isso. Não precisavam de mim. Auxiliou crianças abandonadas? Claro que não, isso não é função minha. Existem aí orfanatos, elas podem ser cuidadas. Não fiz isso não. Escreveu alguma página consoladora? Claro que não sou escritor. Existem aí muitos escritores muito bons no mundo, eu não precisava fazer isso. Utilizou o martelo ou o pincel? Ele diz, claro que não, já disse que eu não precisei trabalhar. Gente, as perguntas e as respostas continuam. Socorreu animais desprotegidos? Claro que não. Não socorri, não. Cultivou a terra? Também não. Plantou árvores? Também não. Dedicou-se ao serviço de condução das águas, protegendo paisagens empobrecidas? Nunca pensei nisso. E foram tantas perguntas, e as respostas eram sempre as mesmas. Não fiz, não pensei nisso, não desempenhei essa função. Até que o instrutor espiritual diz assim, ao fim, opinou sem delongas. Seu caso, Joaquim Sucupira, explica-se facilmente. Você tem as mãos enferrujadas. E mãos enferrujadas é o título do texto. É o talento não usado, meu amigo. Seu remédio é regressar à lição. Repita o curso terrestre. Vamos, você entrará na fila. E ele diz assim, fila? Que fila? E o instrutor responde, na fila da reencarnação. Olha que lição para a gente pensar, né? É o talento não usado. Qual é o seu remédio? Seu remédio é voltar e começar de novo. As escolhas que nós fazemos são responsabilidade nossa. Na hora que nós pensarmos, vou por aquele caminho ou vou por aquele caminho, sou eu que estou decidindo. Olha as escolhas que o nosso amigo aqui, Sucupira, fez, né? Não foi uma pessoa que trabalhou com as mãos, como diz o título, estava com as mãos enferrujadas. Então, que nós não mantenhamos as nossas mãos enferrujadas, né, amigos? Que nós possamos desenferrujá-las. E aí, terminam essas perguntinhas que nós estávamos abordando e vem aquela informação. Se o nosso objetivo é evoluir, se o nosso objetivo é sair de situações inferiores para situações superiores, nós temos lá no Livro dos Espíritos uma pergunta, que é a pergunta 96. São iguais os espíritos ou há entre eles uma hierarquia? E aí nós vamos falar das 3 ordens dos espíritos. Como vocês podem ver aí, nós podemos, segundo o Livro dos Espíritos, identificar os espíritos de terceira ordem, que são aqueles imperfeitos, os espíritos de segunda ordem, que são os espíritos bons, e os espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros, né? De uma maneira bem geral, nós estamos aí apresentando as 3 ordens. E, o mais importante, que a progressão vai se fazer, né? Que é o título do nosso estudo de hoje.
a progressão dos espíritos. Então, sairemos da terceira ordem, passaremos para a segunda e passaremos para a primeira. Depende de quem? De nós, das nossas escolhas e dos nossos esforços. E aí eu encontrei esse gráfico aqui bem interessante na internet, que mostra para nós, de um lado, deve aparecer aí para vocês meio laranjinha, meio alaranjado, nós temos informações sobre a animalidade. E do outro lado, deve aparecer aí bem azulzinho, nós temos informações sobre a angelitude. Então, é uma progressão, né? Do inferior para o superior. Quanto mais características de animalidade nós ainda conservarmos em nós, menos características de angelitude teremos conquistado, né? Então, o que a gente vê aí na animalidade? Desse lado bem laranjinha. Muita preocupação com a materialidade, influência da lei de causa e efeito, ignorância, irresponsabilidade e empirismo. E o que nós vemos do lado azulzinho? Espiritualidade, influência da lei de amor, conhecimento, responsabilidade e sabedoria. Então, nós estamos saindo de um estágio e tentando alcançar o outro. É claro que nós queremos substituir a ignorância em nós pelo conhecimento. Queremos substituir a irresponsabilidade pela responsabilidade. Queremos substituir o empirismo pela sabedoria. E queremos substituir a materialidade pela espiritualidade. Esse é o nosso caminho. Esse é o nosso desejo. Mas, como eu falei lá no comecinho, só o desejo, só a vontade não basta. Precisamos agir. E aí, essa informação está lá na Revista Espírita, né, de 1858, nós encontramos várias classificações dos espíritos. Quem quiser pode pesquisar lá no Livro dos Espíritos também. Então, nós temos os espíritos inferiores, incluindo os impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros, e os superiores, os benevolentes, os cultos, os sábios, os superiores e os puros. Gente, mas para que saber essa questão toda, né? Não é para a gente ficar apontando as pessoas que nós conhecemos e falar assim, aquele ali, ó, tá muito atrasado. Aquele ali, ó, não sei não, hein? Gente, nossa responsabilidade é pessoal, é individual, é com o nosso progresso. Estamos ainda numa situação de espíritos imperfeitos, ainda orgulhosos, ainda ciumentos, ainda egoístas. Estamos querendo modificar essa realidade na nossa vida, né? Esse é o nosso objetivo. Queremos sim melhorar. E aí, a gente tem um quadrinho aqui que eu posso mostrar para vocês, que resume. Lá na terceira ordem, nos espíritos ainda imperfeitos como nós temos a predominância da matéria sobre o espírito, a propensão para o mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Temos a intuição de Deus, mas não compreendemos ainda. Evoluindo, chegamos à segunda ordem. Na segunda ordem, nós temos a predominância do espírito sobre a matéria. Temos o desejo do bem. Temos qualidades e poderes para o bem em relação ao grau de adiantamento. Alguns têm a ciência, outros têm a sabedoria e a bondade. Aqueles que estão mais evoluídos reúnem saber e qualidades morais. E na primeira ordem, nós temos os espíritos com nenhuma influência da matéria.
superioridade intelectual e moral absolutas com relação aos espíritos das outras classes. E aí, para quem desanimou, para quem pensou assim, o caminho é tão longo, né? Estou tão distante. Nada disso, gente, nada disso. Progresso é uma lei e a nossa tarefa é a evolução. Emmanuel nos diz assim: tudo na vida pode ser começado de novo, para que a lei do progresso e do aperfeiçoamento se cumpra em todas as direções. Então, sempre podemos começar, sempre podemos recomeçar e sempre podemos estudar para passar nas provas. Temos essa frase bem importante que está aparecendo aí para vocês. Minutos com Chico Xavier, né? José Carlos de Luca. Reencarnar é recomeçar. É receber de Deus uma nova chance de reconstruir as cenas de existências passadas, nas quais, como roteiristas do filme de nossa vida, não soubemos escrever uma bela história. Então, se não conseguimos escrever uma bela história da última vez, se não escrevemos uma bela história desta vez, há tempo. Sempre há tempo. Vamos mudar a nossa história, somos nós que estamos escrevendo. Nós somos os autores. Podemos escrever uma história melhor. Segundo o Livro dos Espíritos, esse objetivo é o de alcançar o estado de espírito puro. Cada encarnação é, portanto, uma oportunidade de faxina que se apresenta, de forma que possamos chegar a esse estado. Então, de vez em quando, a gente precisa mesmo fazer uma arrumação, fazer uma faxina. Só que fazer a faxina na casa, fazer a faxina nas gavetas, jogar os papéis velhos fora, é muito mais fácil do que fazer uma faxina dentro de nós, né? Tirar aquilo que já está velho, já está ultrapassado, já não tem mais razão de existir de dentro de nós. E substituir por virtudes é o nosso objetivo. Frase famosa, né, de Emmanuel, dita por Chico Xavier. 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e outra chama-se sabedoria. Então, a nossa evolução, ela acontece nesses 2 aspectos. Não adianta só, como lemos aqui o nosso Joaquim Sucupira, estudar. Conhecimento é importantíssimo, ele é fundamental, mas ele precisa ser aplicado, ele precisa de obras. E essas obras, elas contam com a nossa conduta moral. Precisamos evoluir na ciência e precisamos evoluir na moral. São as 2 asas que fazem com que nós alcancemos essa evolução. E para terminar, gente, eu termino com uma fala de Joana de Ângeles, muito interessante, dirigida diretamente a nós. Discípulo do Cristo, mediante a limpidez da mensagem espírita, não adiz a própria renovação, encastelado nas paredes do convencionalismo ou retido nas algemas das paixões. Identificação com Jesus Cristo é avanço sobre a masmorra do eu, utilizando as ferramentas poderosas que se encontram ao alcance da vontade. Não postergues, desse modo, o momento da superação. Então, a hora é agora. Não vamos postergar, não vamos adiar, não vamos deixar para depois. As situações se nos apresentam, as dificuldades, as provas, né? Nós queremos renovação. Ela diz aqui para nós, não adies a própria renovação. Não postergues o momento
de autossuperação. Então, meus amigos, nós estudamos um pouquinho hoje sobre a progressão dos espíritos. Tenho certeza de que no nosso coração existe essa vontade de melhorar, existe essa vontade de evoluir. Então, vamos arregaçar as mangas. Não vamos deixar nossas mãos enferrujadas, como a do nosso amigo. E vamos trabalhar em prol da evolução nossa, em prol da evolução dos que convivem conosco, em prol da evolução do planeta. Muita paz a todos. Vamos passar a prece. Queridos, convido a todos para acalmarem um pouquinho o coração. Quem quiser pode fechar os olhos, para que possamos facilitar a nossa sintonia com o mais alto. Deus, nosso Pai, de infinita bondade, Jesus, mestre, amigo e querido de todos os momentos, espiritualidade superior, Ananias, mentor da nossa casa, queremos agradecer. Agradecer pela oportunidade desta reencarnação, agradecer por todos os aprendizados, agradecer por todas as provas que são oferecidas. Não temos ainda capacidade de compreender muitas delas, mas temos, Senhor, o firme propósito de substituir esse homem velho por um homem renovado. Queremos, sim, subir degraus nessa escada de evolução. Agradecemos pela oportunidade, agradecemos pelos conhecimentos que essa doutrina maravilhosa nos traz, elucidando, desvelando a nossa visão, fazendo com que compreendamos muito daquilo que não entendíamos. Também queremos pedir, Senhor, amparo, proteção, fé, ajuda e auxílio. Vivemos um momento difícil na humanidade. Queremos pedir proteção para todos aqueles que estão na linha de frente para essa pandemia que nos assola. Mas queremos pedir, acima de tudo, que esse aprendizado tenha calado fundo nos nossos corações. Momentos tão difíceis não teriam utilidade se não nos renovassem, se não servissem de ressignificação para os nossos comportamentos e as nossas atitudes. Fica conosco, Jesus. Abençoa todos aqueles que estão passando pela nossa tela mental neste momento. Abençoa todos aqueles que estão em casa, assistindo a esse estudo, seus familiares. Abençoa todos aqueles que estão sofrendo algum tipo de dor, seja física ou seja moral. Fortalece a nossa fé, Senhor. Fica conosco, hoje e sempre. Assim seja.